Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago pra vocês Tarzan. Antes de falar do filme, efetivamente, eu gostaria também de comentar algumas coisas. Já faz um tempo que o canal tem passado por alguns altos e baixos em relação aos vídeos não terem sido postados, ou alguns vídeos terem atrasados com mais frequência do que acontecia antes. Se você ver minha página no Facebook, inclusive o link tá na descrição do vídeo. Em todos os vídeos que eu faço sempre tem o link da minha página no Facebook e da minha página no Twitter. E no Facebook eu tinha comentado que meu computador, meu amado computador, ele tem feito uns chiliques, alguns problemas. E esses problemas estão me impedindo não só de editar os vídeos, mas também de renderizar eles quando eu consigo editar. Isso tem me impedido de trazer alguns vídeos pra vocês, ou trazer os vídeos com a frequência que eu já trazia antes. E por causa disso, eu não consigo fazer boa parte do que eu deveria, do que eu prometi fazer pra vocês. E eu estou aqui para pedir desculpas e dizer que enquanto eu não resolver esse problema, eu ainda vou passar por diversos problemas e essa situação basicamente vai continuar. Eu vou tentar fazer o máximo para trazer o máximo de vídeos que eu conseguir, mas ainda assim eu não prometo trazer os vídeos que eu prometi trazer antes. Eu acho que é só o que eu queria falar, então continuando para análise. Eu não tinha muitas expectativas para Tarzan, na realidade, porque eu não achava que ele poderia ser um filme bom. Ele era um live action de um filme que a gente já teve antes, e normalmente isso não é bom. Mas depois que eu vi o filme, eu efetivamente vi que ele não é um live action de um filme que a gente viu antes. Ele é um filme que conta uma história de um personagem que a gente já viu antes. Ele conta a história de Tarzan, ele não foca na história de origem dele ou na parte em que ele efetivamente era o Tarzan. Ele já mostra ele depois de se tornar um homem civilizado e tudo mais. Em primeiro lugar, uma coisa que me impressionou nesse filme é que ele trouxe uma realidade que a gente não tinha nos outros filmes ou nas outras histórias de Tarzan. O envolvimento dele com tribos africanas, uma coisa que é uma realidade da época em que o Tarzan existiu, teoricamente. E nenhuma história do Tarzan mostrou efetivamente isso. E essa finalmente fez. Porque na realidade nenhuma história do Tarzan, na época em que as histórias do Tarzan foram feitas, isso não importava. Na realidade, muito menos que importava. E trazer assuntos como, por exemplo, a escravidão dessas tribos africanas nessa época em que o Congo estava sendo controlado pela Inglaterra e tudo mais, tudo isso se tornou o filme muito interessante, na minha opinião. Ele tem diversos problemas. Ele impressiona o público, mas ele não traz qualidade. E outra coisa, ele tem muito protagonismo. O Tarzan ele nunca vai ser derrotado, e quando é ao favor dele. E o filme é o tempo todo ação, emoção e tudo mais, e isso tudo é muito bonito, mas ainda assim não traz tanta qualidade assim. A história não é contada muito bem. A história de origem do Tarzan basicamente é a mesma, então eles não precisavam dar muito detalhe em relação a isso. Mas eles modificaram basicamente a história do Tarzan inteira. E eles não mostraram nada que valesse ser mostrado. Mostraram muito pouco. E é o que faz dele não ter uma qualidade tão boa. A gente não sabe efetivamente qual é a história do Tarzan, do ponto em que ele era, o que a gente sabe efetivamente que ele era, até o ponto que ele é agora. Isso é um problema desse filme. E além disso, o desenvolvimento do filme é meio bagunçado. O filme ele ainda é divertido de se ver. Eu digo que ele ainda tem uma atuação muito boa porque ele tem atores e atrizes muito bons. Mas ele tem vários problemas, talvez pelo roteiro dele ou pela história dele, ele pode não ser muito bom, além disso também ser uma história meio clichê, mas ainda assim é um filme divertido de se ver. Eu digo, se você quiser ver, fique à vontade. Eu sinceramente não aconselho ele tanto assim. É um filme bom, mas de repente não vale a pena pagar o ingresso do cinema para assistir ele. Eu acho que eu já falei tudo o que eu queria falar. Se eu esqueci de falar qualquer coisa ou falei qualquer coisa de errado, por favor, diga nos comentários. Dê sua opinião também enquanto você tá lá. Fique à vontade. Não se esqueça principalmente de dar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.